Pessoal, vamos então resolver mais dois exercícios, no caso 85 e 89 do capítulo 8 do livro Princípios de Química, sexta edição, tá certo? Vamos lá então. Bom, o problema 85 nos diz a concentração de íons prata numa solução saturada de oxalato de prata, Ag2C2O4, é 2,2 vezes 10 a menos 4 molar. Calcule KPS, para o oxalato de prata. Bom, a prata é tem estado de oxidação mais 1. Então, cada mol de oxalato de prata dissolvido libera em solução 2 mols de íon prata e 1 mol de íon oxalato. Então, a expressão do KPS seria a concentração dos íons prata vezes a concentração dos íons oxalato, produto da concentração molar dos produtos, dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma dessas concentrações elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. É assim que nós escrevemos qualquer expressão de constante de equilíbrio. Nesse caso, você tem simplesmente aí uma ruptura do retículo cristalino, uma separação de cátions e ânions, que ficarão em solução, solvatados, nesse caso hidratados, enfim, rodeados aí por moléculas de água. Não há propriamente uma reação química, Mas, enfim, chamemos ainda assim produtos e reagentes. Bom, então KPS nesse caso seria a concentração de íons prata ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico da prata, vezes a concentração de íons oxalato. Qual é a concentração de íons oxalato? Não sei, é uma incógnita, vou chamar de X. E, no caso, a concentração de íons prata é o dobro da concentração de íons oxalato, então é 2x. Então, vou ficar com 2x ao quadrado vezes x, 4x2 vezes x, que é igual a 4x3. Do lado direito aí do slide, na parte de cima aparece a forma estrutural, aí, enfim, coisa que o valha, do oxalato de prata, só para ilustrar. Oxalato é menos 2, prata mais 1, por isso são 2 íons prata para cada oxalato. E se você tiver um composto, um sal, um hidróxido, como seja, 1 para 1, MX, um cátion e um ânion, KPS, as duas concentrações serão iguais, X vezes X, X2. Se a espécie for 1 para 2, ou, como no caso aí do oxalato de prata, 2 para 1, dá na mesma, KPS vai ser 4x3. Se for 1 para 3, ou 3 para 1, 27x4, assim por diante. Bom, como nós sabemos, na expressão da constante de equilíbrio, a concentração de sólidos e líquidos puros ela não é expressa, o que não quer dizer que ela não é levada em consideração, mas quer dizer que o valor da concentração desse sólido ou líquido puro, no caso do KPS é um sólido, é um equilíbrio heterogêneo, um sólido em equilíbrio com os seus íons em solução, por isso que no enunciado se faz questão de dizer íons prata, enfim, numa solução saturada do oxalato, tá certo? A concentração, então, do sólido puro já está embutido no valor da constante, ou nesse caso, no valor de KPS, motivo pelo qual não aparece, não é expressa na expressão, não é representada na expressão do KPS. Então, o KPS vai ser simplesmente o produto da concentração molar dos produtos, digamos que são os íons em solução, e cada uma dessas concentrações elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Bom, então, o oxalato de prata é um sal 1 para 2, KPS igual a 4x3, conforme demonstrado. E esse x o que se pede, no caso, é para calcular KPS. A solubilidade, esse x, no caso, é a solubilidade molar. Mas detalhe, a solubilidade molar justamente do oxalato de prata. Bom, mas o que está no enunciado é que numa solução saturada, você tem a concentração de íons prata é 2,2 vezes 10 a menos 10. Bom, mas cada mol do oxalato libera em solução 2 mols de íon prata e 1 mol de íon oxalato. Então, a concentração do oxalato, que é aquilo que nós precisamos para a solubilidade molar do sal, a concentração, então, do oxalato, na verdade, é metade da concentração dos íons prata. Metade de 2,2 é 1,1. Então, a solubilidade molar do oxalato de prata é 1,1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Isso elevado ao cubo, multiplicado por 4, nós temos aí que o KPS para o oxalato de prata é 5,32 vezes 10 a menos 12, tá certo?
ponto-chave aí é atentar para esse fato, né? É fornecida a concentração de íons prata, 2,2 vezes 10 a menos 4 molar. Mas cada mol do oxalato libera em solução 2 mols de íons prata. Então a concentração do oxalato, na verdade, é metade de 2,2, 1,1 vezes 10 a menos 4. E no caso, o x que aparece na equação, ou S, né? Como esse x, no fundo, na verdade, é a solubilidade molar, em vez de utilizar o x, que é a representação, né, clássica ou geral para uma incógnita, alguns autores colocam S, né, de solubilidade. Mas, enfim, esse x é a solubilidade molar. E no caso aí a solubilidade do oxalato de prata, né, vai ser metade, né, a concentração do oxalato vai ser metade. A solubilidade dele é metade da solubilidade da concentração dos íons prata, visto que cada mol de oxalato dissolvido libera 2 mols de íon prata em solução. Tá certo? É preciso atentar para esse fato, né? Bom, então 5,32 vezes 10 a menos 12 é o KPS para o oxalato de prata, com base nos dados fornecidos no problema. Sigamos em frente, então. Bom, a questão 89 nos pede calcule a solubilidade molar, ou calcule a solubilidade em mol por litro, quer dizer, a solubilidade molar, né, de hidróxido de ferro 3, cujo KPS é 4 vezes 10 a menos 38, em cada um dos seguintes sistemas. Né? Em água, você deve assumir que o pH é 7 e permanece com 7, né? É pH 7, pH é 7 e constante. Né? Em uma solução tamponada, em pH 5, letra B, e na letra C, em uma solução tamponada em pH 11. Bom, hidróxido de ferro sólido, né? 1 mol dele dissolvidos, libera em solução 1 mol de íons ferro mais 3 e 3 mols de hidroxila. KPS, produto da concentração molar dos produtos, dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, cada uma das concentrações elevadas ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Né? A concentração do sólido puro, né, termina não sendo representada na expressão do KPS, porque é uma constante e já está embutida, na verdade, no próprio valor de KPS. Então, KPS, nesse caso, é igual a concentração de ferro, mais 3, multiplicada pela concentração de hidroxila, elevada ao cubo. Concentração de íon ferro, não sei qual é, X. Concentração de hidroxila, não sei qual é, mas sei que é 3 vezes a concentração de íon ferro, então é 3x, e nesse caso é elevado ao cubo. Então, KPS vai ser igual a x vezes 27x3, que é igual a 27x4. Então, se você tiver uma espécie, um sal, um hidróxido, o que seja, 1 para 3 ou 3 para 1, né? Tanto faz, KPS é 27x4, tá certo? E o x, nesse caso, tendo em vista que cada mol do hidróxido de ferro dissolvido libera 1 mol de íons ferro, esse x tanto é a concentração de íons ferro, quanto é também a solubilidade molar do hidróxido de ferro, que é aquilo que é pedido, tá certo? Bom, então se KPS é igual a 27x4, x, que nesse caso é a solubilidade molar, é KPS dividido é a raiz quarta de KPS dividido por 27. Se você, então, substituir o valor dado, né, 4 vezes 10 a menos 38, dividir por 27, extrair a raiz quarta, vai dar 96 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Né? Bom, mas essa não é a resposta da letra A. Esse seria o caso, né, se o pH não estivesse constante em 7. Né? Mas a letra A nos diz que você vai dissolver em água, mas assuma que o pH é 7 e permanece constante. Né? Então, o KPS é x, que multiplica 3x ao cubo. Então, x, que é a concentração de íons ferro, mas é também, né, a solubilidade molar do hidróxido de ferro, é KPS dividido pela concentração de íons hidroxila ao cubo. KPS foi dado 4 vezes 10 a menos 38. Bom, se o pH é 7, né, lembrar que é 25 graus Celsius, Kw, que é o produto da concentração de H+, pela concentração de OH- é 10 a menos 14. E na água pura, a concentração de H+, e de OH- são iguais. Se o produto é 10 a menos 14, então a concentração de OH- é 10 a menos 7. Né? Bom, mas o KPS, né, do hidróxido de ferro, 3, é 4 vezes 10 a menos 38. Né? Então, sua solubilidade molar, por certo, é bastante baixa. Né? E além disso, eu estou considerando que o pH do meio já é 7. Eu já tenho aí uma certa concentração de hidroxilas, né, que inibe, né,
a solubilização do hidróxido de ferro, tendo em vista que a hidroxila é um íon comum e o hidróxido de ferro, quando for dissolvido ou dissolvendo-se, libera hidroxila. Você já tem hidroxilas no meio e se inibe, né, a solubilização do hidróxido de ferro. Enfim, a concentração total de hidroxilas é 10 a menos 7, porque o problema diz que o pH é 7, permanece 7, mais 3x, que é a concentração de hidroxilas advindas aí da solubilização do hidróxido de ferro. Mas tendo em vista o KPS, né, da ordem de 10 a menos 38, o que já me indica que a solubilidade molar é muito baixa, né? Perceba-se que ali é da ordem de 10 a menos 10, né, nós calculamos ainda agora, né? Sem haver a restrição do pH permanecer constante como 7, é 1,96, né? 2 praticamente, vezes 10 a menos 10, mas enfim é da ordem de 10 a menos 10. Né? É claro que com as hidroxilas presentes no meio, né, enfim, que vai permanecer com pH 7, né, essa solubilização vai ser inibida, né, e essa solubilidade molar vai ser até menor. Mas enfim, de qualquer forma, né, 3x mais 10 a menos 7, essa concentração total de hidroxilas, 3x, x sendo da ordem de 10 a menos 10, que seja, é apreciavelmente menor, 1000 vezes menor, né, do que 10 a menos 7. Então, 3x sendo muito menor do que 10 a menos 7, 3x mais 10 a menos 7 é aproximadamente igual a 10 a menos 7 mesmo. Né? Então, x, que nesse caso é a solubilidade molar, vai ser KPS, 4 vezes 10 a menos 38, dividido por 10 a menos 7 elevado ao cubo. Então, x é igual a 4 vezes 10 a menos 17 mol por litro. Essa é a solubilidade molar do hidróxido de ferro, num meio, no caso água, com pH 7, mas seguindo a restrição que foi imposta pelo problema. O pH é 7 e constante, ele é 7 e permanece 7. Enfim, é como se o meio estivesse tamponado, coisa que o valha, de forma tal que o pH não irá variar, permanecerá igual a 7. Tá bom? E o x, nesse caso, calculado aí é da ordem de 10 a menos 17, né? 3x, então, seria 12 vezes 10 a menos 17, ou 1,2 vezes 10 a menos 16, né? Que, por certo, é muito menor do que 10 a menos 7. Então, a aproximação que nós fizemos, né, de dizer que a concentração de hidroxila era simplesmente 10 a menos 7, foi uma aproximação muito boa, muito correta, e nos levou a um valor correto para a solubilidade molar. Tá certo? Prossigamos em frente, então, para calcular aí os valores das letras B e C do problema. Bom, nas letras B e C, né, é a mesma coisa, solubilização do hidróxido de ferro 3, KPS igual a 4 vezes 10 a menos 38, mas na letra B é um sistema aí, né, enfim, uma solução tamponada em pH 5 e na letra C tamponada em pH 11. Né? Bom, pH mais pOH é igual a 14. Se o pH é 5, o pOH é 9. pOH é menos o log da concentração de OH-. Se o pOH é igual a 9, então a concentração de OH- é 10 a menos 9. Tá certo? E nesse caso, quer dizer, o meio está tamponado, a concentração é 10 a menos 9. Ponto. Né? Então o X, que é a solubilidade molar, é KPS dividido pela concentração de hidroxilas, que nesse caso é 10 a menos 9 ao cubo, então isso não vai nos dar 4 vezes 10 a menos 11. Né? Perceba-se, né, que a solubilidade no meio ácido, né, ou enfim, nesse meio tamponado com pH 5, meio ácido, né, é apreciavelmente maior, né, do que naquele meio em que eu mantinha o pH igual a 7, o que é natural, né? É um hidróxido, né? Libera OH- em solução, e se o meio está ácido, né? Enfim, esses H+, né, desse meio ácido, ou enfim, há alguma espécie, né, nesse meio tamponado em pH 5, que é um pH ácido, capaz de, né, reagir com o OH-, forçando então, de acordo com o princípio de Le Chatelier, né, que o equilíbrio, né, hidróxido de ferro sólido produzindo íons ferro e hidroxila em solução se desloca para a direita, ou seja, a solubilidade do hidróxido vai aumentar. Né? Já na letra C, né, o resultado vai ser o inverso. Então, letra C, um meio tamponado em pH 11, pH mais pOH igual a 14, se o pH é 11, o pOH é igual a 3, pOH é menos o log da concentração de OH-,
Se o pOH é 13, então a concentração de OH- é 10 a menos 3. Né? Então, X, que é a solubilidade molar, vai ser Kps dividido pela concentração de OH-, né? 10 a menos 3 ao cubo. Nesse caso é 4 vezes 10 a menos 29. Né? E como seria de se esperar, né? Nesse tampão básico, né? pH11, né? A solubilidade molar, né? do hidróxido de ferro será menor do que naquele meio no qual nós mantínhamos, né? Consideramos que o pH era 7 e se mantinha 7. Né? Porque uma vez solubilizado, o hidróxido de ferro libera hidroxilas em solução. Se o meio já é pH 11, você já tem, né, uma concentração apreciável aí de hidroxilas, enfim, né, de forma tal que o efeito do íon comum, né, inibe, né, a solubilização de uma quantidade maior de hidróxido de ferro, ou impede que a quantidade de hidróxido de ferro, que o número de mols de hidróxido de ferro solubilizado por litro, seja a mesma que seria, por exemplo, em água pura, ou a mesma que seria, como no caso da letra A, daquele meio em que nós mantínhamos o pH, ou considerávamos que o pH ficava constante igual a 7. Então os resultados estão perfeitamente coerentes. Né? No meio ácido a solubilidade é maior, no meio tamponado básico, um pH 11, a solubilidade é menor do que seria, né, como no caso da letra A, de nós termos ali um meio que consideramos para fins de cálculo, no qual o pH não variava e permanecia, né, constante, igual a 7. Tá certo? Ficamos por aqui então.